Módulo 97 e 98. Resolução de inequações de primeiro grau com uma incógnita, né? Entre vários tipos de inequações que existem, destacaremos neste momento a chamada de inequação de primeiro grau. Uma inequação é assim classificada quando puder ser escrita em uma das seguintes formas: ax maior que b, ax menor que b, ax maior ou igual a b, ou ax menor igual a b. Nesse estudo, consideremos A e B números racionais, sendo A diferente de B. No exame seguinte, os valores atribuídos para A e B poderão ser ampliados para outros conjuntos numéricos. Então, até agora estamos estudando o conjunto dos números racionais. Né? Nono ano, eu vou estudar o conjunto dos números reais. Lá no ensino médio, o conjunto dos números complexos. Então, tudo isso é uma evolução. Então, se não prestar atenção na aula, no futuro você vai ter dificuldade. Né? Então, preste atenção. Assim, nesse estudo, A e B, né, seguinte valores atribuídos, poderá ser... ok. Então, conjunto de solução. Os valores que tornam uma inequação verdadeira chama-se solução da inequação. Logo, resolver uma inequação significa encontrar o seu conjunto de solução para um determinado conjunto universo. Esse conjunto de solução pode ser atribuído de apenas um valor, uma única raiz, mais de uma raiz ou nenhuma raiz. Então veja só, você pode ter três soluções sem problema. Dependendo sempre do conjunto universo considerado. Como exemplo, consideremos a inequação x menor que 8 para o conjunto universo dos números naturais u igual a n. Para essa inequação, o conjunto universo dado seria um conjunto de solução formado pelos números naturais menores que 8. Quem são os números naturais menores que 8? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Porque o conjunto dos números naturais começa a partir do número 0. Então, se é menor que 8, vai de 7 até 0. Ou 0 até 7, como está escrito aí. Ok? Giovanni. Ok? Senta direito, por favor. Obrigado. Representação do conjunto universo e conjunto de solução. Diferentemente do que mostramos no exemplo anterior, muitas inequações apresentam um número infinito de soluções. Nesse caso, há maneira genérica de representar o conjunto de solução. Observe o exemplo. Determinar o conjunto de solução da inequação x maior ou igual a 4 para u igual a z. Neste caso, temos o conjunto formado pelos números inteiros maiores ou igual a 4. Então, o conjunto de solução, quem são esses números maior ou igual a 4? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, é infinito. Porque tem que ser maior ou igual a 4. Tá? Então, veja só. Quando ele faz maior, igual ou menor igual, o número que ele está considerando também é raiz do problema. Quando ele fala em menor ou maior, o número não é raiz do problema. Esse 8, ele está aqui nesse conjunto? Não, porque tem que ser menor que 8. Aqui ele fala maior, cadê a borracha? Cadê a borracha? Aqui ele fala maior ou igual. Quando ele fala igual, quer dizer que o número faz parte. É por isso que o 4, ele está aqui incluído. Se fosse apenas assim, ó, x maior que 4, esse 4 aqui não existia. Seria apenas 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinito. Deu para entender? Então, quando é maior ou igual, menor ou igual, o número ele é incluído. Quando ele é maior ou menor, o número não é incluído. Podemos indicar esse conjunto da seguinte forma, ó. X é igual a bichados. F de conjunto de solução é igual a bichados. X pertence a Z. Z é o conjunto de números inteiros, né?
Essa barrinha aqui, já aprendi lá no sexto ano, é chamada de tal que. Então, x pertence a z, tal que x é maior ou igual a 4. Fecha a chave. Tá? Posso continuar? Posso? Ok. Então, vamos lá. Lembre-se, né? O conjunto de solução F é composto por elementos x pertencente ao conjunto dos números inteiros, né? Tal que x é maior ou igual a 4, né? Na página seguinte, temos aí, resolvendo inequações. Resolver uma equação de primeiro grau com uma incógnita implica determinar, como foi mencionado anteriormente, o conjunto de solução que satisfaz a desigualdade. Para isso, fazemos uso dos princípios multiplicativos e aditivos utilizados na resolução de uma equação do primeiro grau. Vale lembrar o cuidado que devemos tomar ao multiplicar os dois membros por um número negativo. E quando multiplica por um número negativo, troca o sinal de desigualdade, né? Veja alguns exemplos. Considerando o conjunto dos números racionais, que, né, determinar o conjunto de solução da seguinte equação, né? 5x menos 2 maior que 8. Né? Como eu estou procurando x, quem não tem x, joga tudo com o segundo membro. Ou você pode acrescentar 2 em cada um dos membros. Como ele acrescentou, 2 no primeiro membro, 2 no segundo membro. Quando você acrescenta 2 no primeiro e 2 no segundo, a equação não se altera, né? Então, aqui está menos 2 mais 2 dá 0, 8 mais 2, 10. Então, tudo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, né? Mas, o que ele fez aqui? Dividiu tudo por 5, porque dá para dividir por 5 e 10 dá para dividir por 5. Tá? Então, 5 dividido por 5 vai dar 1, no vez de x é x, 10 dividido por 5 é 2. Professor, essa é uma forma de resolução. E a outra forma? Como eu falei, se você tem aqui 5x menos 2 maior que 8, então isola o x de um lado, maior que 8, esse 2 está negativo, passa para o outro lado, positivo. Então 5x maior que 10. Aqui está multiplicando e vai passar para o outro lado, dividindo. X é maior que 10, dividido por 5. Então x é maior que 2. Não tem problema. Ou você acrescenta 2 em cada situação, ou você resolve dessa forma, que também está certo. Ok? B. Determinar o conjunto de solução da inequação a seguir, U igual a Z, né? Números inteiros. Então, 2 que multiplica x menos 3, menor ou igual a 9 menos, entre parênteses, 1 menos 5x. Né? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer a primeira distributiva. Né? Vamos resolver o passo a passo aí. Então, aqui, ó, vai ficar 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 3, menos 6, menor ou igual, 9, menos, aqui na frente desse 1 existe o mais. Menos vezes mais, menos, repete 1, menos vezes menos, mais 5x. Então, 2x, o 5 está positivo, vem para o outro lado, negativo, menor ou igual, 9 menos 1, 8. O menos 6, o 6 está negativo, passa para o outro lado, positivo. 2x menos 5x menos 3x, menor ou igual, 8 mais 6, 14. Esse menos aqui não pode existir na frente do x. Então, multiplica toda a equação por menos 1. Menos 3x vezes menos 1, 3x. 14 vezes menos 1, menos 14. O que acontece com esse cara aqui? Quando eu multiplico por menos 1? Ele inverte. Então, aqui está maior ou igual. Tudo que está multiplicando passa para o outro lado. É a resposta. Né? Cadê? Aqui, gente, no conjunto de solução, ó, de vocês estão vendo menos aqui?
De vocês, tem um menos aí ou não? Do conjunto de solução? É bater um menos aqui, ó. Tá? É bater um menos aí. Esqueceram de colocar, tá? É bater um menos aí. Então, resolução, né? Repare que a resolução da minha equação do primeiro grau é muito semelhante à resolução de uma equação do primeiro grau, atentando ao fato de multiplicar os membros por um valor negativo, que a gente fez aqui, invertendo o sinal da desigualdade. Perguntas? Não. Atividade. A gente estava muito aqui, né? Peraí, tem outra página? Deixa eu ver aqui. Ah, já temos mais aqui, né? Tem, a página 381. Na letra C, considerando o conjunto de solução dos números racionais Q, determinar o conjunto de solução da seguinte equação. Veja só que aqui eu tenho duas frações e um número inteiro. Então o que acontece aqui? Ele tirou o MMC. MMC entre 2 e 3 é 6, né? Debaixo desse 1 aqui existe o número 1. Então fica 6 dividido por 3 é 2, 2 vezes x, 2x. 6 dividido por 1 é 6, 6 vezes 1, 6. 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes x, 3x. Ok? Então, depois que ele faz isso, o denominador, ele não me serve mais. Somente a parte de cima. Né? Então, está aqui a parte de cima. 2x menos 6 menor que 3x. Se 3 está positivo, passo para o outro lado é negativo. Então, 2x menos 3x menos x menor que 6. Multiplica aqui por menos 1. Troca o sinal de desigualdade, né? Ó. Dava menor, ficou maior. Ok? Então, conjunto de solução, x pertence a Q, tal que o x tem que ser maior que menos 6. Né? Conjunto de solução da equação. Na prática, temos aí, né? Aplicando a inequação, aplicando as inequações, né? As inequações podem ser particularmente úteis quando se deseja comparar as duas situações. Essa análise pode ser necessária para comerciantes ou consumidores em geral, entre tantos outros casos, né? Como exemplo, veja o quadro a seguir que mostra dois planos diferentes de telefonia. Planos A, mensal, R$19 fixo com custo de 50 centavos por minuto de ligação. Plano B, mensal, R$9 fixo com custo de 60 centavos por minuto de ligação, né? O plano B tem um custo fixo menor, mas o valor cobrado por minuto de ligação é um pouco maior, né? Sendo X a quantidade de minutos de ligação utilizados no mês, vamos verificar para que situação o plano A tem um custo total menor que o plano B, né? Então vai ficar 19 mais 0,50x menor que 9 mais 0,60x, né? Ele pegou os dados aqui e colocou aqui, né? Custo mensal do plano A, custo mensal do plano B. Resolvendo a minha equação, você vai chegar aí x maior que 100. Portanto, se o consumidor utilizar mais que 100 minutos de ligação no mês, o plano A terá um custo total menor que o plano B, né? Então, aí ele usou a inequação para resolver um pequeno problema, ok? Dessa forma, nós chegamos aí no exercício de aplicação, página 384, né? A questão número 1 diz o seguinte: considerando o igual a Q, determine o conjunto de solução. Determine o conjunto de solução de cada equação a seguir. Letra A, 3x menos 1 maior que 8. Então, 3x maior que 8, o 1 está negativo, vai para o outro lado, positivo. Então, 3x maior que 9. Tudo que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, x maior que 3. Ok? Aí, o conjunto de solução é x pertence a Q
tal que x tem que ser maior que 3. Foi a solução. Ok? Então, dá só prestar atenção? Obrigado. P menos x maior que 7. O 2 está positivo, vai para o outro lado negativo. Menos x maior que 5. Então, como não pode ter o menos na frente do x, multiplica tudo por menos 1, trocando o sinal de desigualdade. Então, x é menor que menos 5, né? Então, o conjunto de solução da equação é x pertence aqui, né, número de racionais, aqui, tal que x tem que ser menor que menos 5. Menor que menos 5. Na letra C, menos 6x maior que 16. O 5 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, menos 6x é maior que 9, né? 16 menos 5, 9. Como não pode ter menos na frente do x, multiplica tudo por menos 1. Então, vai ficar 6x é menor que menos 9. Tudo que está multiplicando... Oi? Desculpa, 11. Obrigado. Muito bem. Já para ver se dá para prestar atenção, né? Cadê? 16, 11. Obrigado. 11. Então, troca de igualdade. Menor que menos 11. Sexto, né? E está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, como é que fica aí o conjunto de solução? X pertence aqui, tal que x tem que ser menor que menos 11 sextos, né? Menos 11 sextos. Na letra D, distributiva 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 1, 2, maior que 9. Então, vai ficar 2x maior que 9, o 2 está positivo e passa para o outro lado negativo. Então, 2x maior que 7. Tudo que está multiplicando de um lado passa para o outro lado dividido. Então, fica x maior que 7 meios. Então, o conjunto de solução, x pertence aqui, tal que x tem que ser maior que 7 meios. Na letra E, vai ficar aí menos x, o 2x está positivo, passa para o outro lado negativo, menor ou igual a 5, o 2 está positivo, passa para o outro lado negativo, menos x, menos 2x, menos 3x, menor ou igual a 5 menos 2, 3. Como pode ter menos na frente do x, multiplica toda a equação por menos 1. Então, vai ficar 3x, troca o sinal de desigualdade, maior ou igual a menos 3. Então, tudo que está multiplicando de um lado, passa para o outro lado, dividindo. Então, x vai ser maior ou igual a menos 1, né? Então, o conjunto de solução, x pertence aqui, tal que x tem que ser maior ou igual a menos 1.
Perguntas? Leandra? Tá tudo ok? Então, gente, a gente continua na próxima aula, tá? Falta um minuto, guarda o material e a gente fica por aqui, ok? Para a letra E. A questão a letra F, né? Na questão número 1. Temos aí 9x menos 8 maior ou igual a 7x mais 6. Então vai ficar 9x, né? Menos 7x maior ou igual a 6. O 8 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então 9x menos 7x, 2x, maior ou igual 8, 6 mais 8, 14. Tudo que está multiplicando de um lado, passa para o outro lado, dividindo. Então, x tem que ser maior ou igual a 7. Então, o conjunto de solução, x pertence ao conjunto, que é o conjunto que está trabalhando, que, né? Racionais. Tal que x tem que ser maior ou igual a 7. Isso aqui é uma barrinha, tá? Isso aqui é uma barrinha que não dá para colocar tudo aqui embaixo. Na letra G, vamos eliminar o parênteses. Na frente do 3 aqui, dentro do parênteses existe o mais. E fora tem o menos. Então, menos vezes mais, menos 3, menos vezes menos, mais x maior ou igual 2 vezes x, 2x e 2 vezes 5, 10. Vamos para você, fica à vontade. Aqui, ó. Beleza, de nada. Então, continuando, x, o 2, que está no segundo membro, está positivo, vem para o outro lado, negativo, maior ou igual a 10. O 3 é negativo, vem para o outro lado, positivo. Opa! Positivo. Então, x menos 2x menos x maior ou igual a 3. Né? Como não pode ter o menos na frente do x, multiplica tudo por menos 1 e inverte o sinal de desigualdade. Né? Então, x vai ser menor ou igual a 3. Então, o conjunto de solução vai ficar x pertence aqui, tal que, muito bem, menos 13, tal que x tem que ser menor ou igual a menos 13. Na letra H, temos aí 4, né? 2 vezes x mais 2x, 2 vezes menos 2 menos 4, menor igual a x. Como aqui eu tenho 4 positivo e 4 negativo, vai dar 0. Sobra aqui 2x. O x do outro lado está positivo, vem para esse lado negativo, menor igual. Esse lado aqui não ficou ninguém, né? Então fica 0. Então, 2x menos x, x tem que ser mais menor ou igual a 0. Então, conjunto de solução, x pertence aqui, tal que x tem que ser menor ou igual a 0.
Posso passar? 2. A figura indica dois triângulos identificados por números e com as respectivas medidas dadas, né? Então, aí nesse caso, tem o primeiro triângulo que tem todos os lados iguais. Que tipo de triângulo é esse? Todos os lados iguais. É um triângulo equilátero, muito bem. O outro triângulo, eu tenho duas medidas iguais e uma diferente, e é conhecido como triângulo isósceles, dois lados iguais e diferentes, né? Deseja-se obter medidas inteiras para x em centímetros, de tal forma que o perímetro do triângulo, do triângulo 1 seja maior, então o perímetro de 1 seja maior, né, que o perímetro do outro triângulo, né? Além disso, para que o triângulo 2 exista, deve-se ter x maior que 4,5. Quais devem ser essas medidas? E aí? Então, qual é o perímetro do triângulo menor? O que é perímetro? O que é perímetro? Nada de área. Área é toda essa parte verde. O que é perímetro? É a soma de todos os lados. A soma do lado desse triângulo menor dá quanto? A soma do triângulo menor dá quanto, perímetro? 24, né? Então, 24 tem que ser o quê? Maior que o perímetro desse cara aqui. X mais X mais quem? Então, 24 tem que ser maior que 2x mais 9. Ou 2x mais 9 tem que ser menor que... Então, eu posso inverter. 2x mais 9 tem que ser menor que 24. Mudou alguma coisa? Quando eu fiz isso? Não, ele mudou de lado, mas afinal permaneceu o mesmo. Ó, 24 maior que 2x menos mais 9. Ou 2x mais 9 menor que 24. 2x mais 9 menor que 24. Então permaneceu na mesma ordem, apesar de trocar. Deu para entender? Ok. Então eu quero x, 2x é menor que 24 menos 9. 2x é menor que 24 menos 9 vai dar 15. Tudo que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, x tem que ser menor que 15 dividido por 2. 7,5, né? Então, olha só o que ele fala aqui, ó. Para que o triângulo exista, o triângulo 2 exista, né? Deve-se ter x maior que 4,5. Quais devem ser essas medidas? Né? Então, quais devem ser essas medidas? Então, x tem que ser o quê? Maior que 4,5 e menor que... Quem são esses números inteiros? 5, 6 e 7. Então, o triângulo, ele tem essas três medidas.
tem que ser maior que 4,5 e menor que 3,5. Maior que 4,5 e menor que 7,5. Tá bom? Deu para entender? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Número 3. Determine o conjunto de solução em cada equação a seguir do conjunto dos números racionais. Então, nós temos aqui o x menos 1 meio maior que x terço mais 1. O que eu faço para resolver essa equação? MMC de 2 de 3. Quem é? 6. Então, 6 tracinho menos 6 maior tracinho 6 mais tracinho 6. Debaixo desse x existe 1, debaixo desse 1 existe outro 1. Então, 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes x, 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2 vezes x, 6 dividido por 1, vezes 1, ok. Espera aí, só um minutinho. Cálculo de MMC que já fez, já acabou de fração. Por que você não entendeu? Como assim não entendeu nada? Aqui eu tenho uma fração. Eu tenho que tirar o MMC. O MMC é 6. O que é MMC? Mínimo múltiplo comum. Quando eu tenho a soma de duas frações, 1 meio mais 1 terço, eu tenho que tirar o MMC. O MMC é 6. Primeiro eu vou dividir, para depois o quê? 6 dividido por 2, 3 vezes 1, mais 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 1, e assim sucessivamente. Foi isso que a gente fez aqui. Entendeu? Dividiu 6 por 1, 6 dividido por 1 é 6, vezes x, 6x. 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 é 2, 2 vezes x, 2x. 6 dividido por 1 é 6, vezes 1, 6. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar, né? Tá bom? Deu para entender agora? Ok, então vamos lá. Então, continuando. O denominador ainda interessa? Não, só a parte do numerador. Então, 6x menos 3 maior que 2x mais 6. Então, 6x. O 2x é positivo, vem para o lado negativo. Maior 6. O 3 está negativo, vem positivo. 6x menos 2x, 4x maior que 9. Então, x tem que ser maior que 9 quartos, né? Ok? Então, o conjunto de solução é igual. X pertence a quem? Números racionais. Aqui, tal que x tem que ser maior que 9 quartos. Oi? Como assim, o que eu faço no final? Não estou entendendo a pergunta. Como assim, não entendi? Repassa a pergunta. O que eu não estou entendendo? A conta, eu tenho que saber o que é. Qual parte? Esse aqui? O que tem?
Se não achou a resposta aqui, vai colocar dentro do conjunto de solução. O conjunto de solução pode ser S ou V, conjunto de verdade, não é isso? Que a gente já viu anteriormente, nas nossas aulas, é por isso que a gente fez o exercício, estava tudo ok. Então, quando estava tudo em branco, entendeu? A necessidade de fazer a atividade, tudo que a gente viu, está aqui já. Né? Então, quando você acha a solução, você tem que colocar aqui dentro do conjunto de solução. X é o que ele está procurando, pertence a Q, conjunto de números racionais, tal que X que ele quer tem que ser maior que 9 quartos. Né? Então, tudo que ele quer é maior que 9 quartos. Na B, temos aí, quem é o NMC? Hã? 60. Por que é 60? Porque todos os três números são múltiplos entre, são números primos entre si. Ok? Todo número consecutivo são primos entre si. O que é número consecutivo? Isso. Então nós temos aí, ó, 3, 4 e 5. Não são consecutivos? Então, o NMC é a multiplicação deles. Então, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Então, 60, tracinho, menos 60, menor igual 60, mais tracinho, 60. Aqui debaixo desse existe 1, ok. Então, 60 dividido por 4, 15, muito bem. 15 que multiplica x menos 3. Então, 15 que multiplica x menos 3. 60 dividido por 5, 12. 12 que multiplica, só tem 1, né? Então, 12 vezes 1 é 12, né? Dá para fazer direto. 12 vezes 1 é 12. 60 dividido por 3, 20 vezes 2, x, 40x. 60 dividido por 1, 60. Vezes 6, 370. Você bugou mesmo, né? Continuando. Então, o denominador não me interessa, apenas parte do numerador. Então, esse numerador aqui, ó, eu vou trazer ele aqui para baixo, porém, vou fazer distributivo aqui. Então, 15 vezes x, 15x, 15 vezes menos 3, menos 45, menos 12, menor ou igual 40x, mais 360. Então, 15x, menos 45, menos 12, menos 57, menor ou igual a 40x, mais 360. Então, 15x, o 40 está positivo, passa para o outro lado negativo, né? Menor ou igual a 360. O 57 está negativo, passa para o outro lado positivo. Menos 15, mais 15 menos 40 vai dar menos 25x, menor ou igual 360 mais 57, 417, né? 417. Não pode ter menos na frente do x, multiplica tudo por menos 1, então vai ficar 25x, troca o sinal de desigualdade, porque tu multiplicou por menos 1, então vai ficar maior igual a menos 417, né? Então, x tem que ser maior ou igual a menos 417, dividido por 25, né? Então, o conjunto de solução S é igual a x pertence a Q, tal que x tem que ser maior ou igual a menos 417
17 sobre 25. Continuando, estou copiando, né? Para a próxima página. Uma pergunta, Leandra? Foi? Posso? Posso já, né? Vamos lá. 4. Sendo U igual a N, quem é esse N? Números naturais. Verifique se a inequação apresenta o conjunto de solução vazio. Então vamos lá, resolvendo. Repete o 5x. Na frente do x, pegando parênteses, existe um mais, então menos vezes mais menos, repete x. Menos vezes mais menos, repete 3. Maior 3x, 2 vezes x mais 2x, 2 vezes menos 1, menos 2. Então 5x menos x, 4x menos 3, maior que 3 mais 2, 5x menos 2. Então vai ficar 4x, o 5x está positivo, faz para o outro lado negativo, maior que menos 2, o 3 está negativo, faz para o outro lado positivo. 4x menos 5x menos x maior que 1. Não pode ser número negativo, não pode ter sinal negativo na frente do x, multiplica tudo por menos 1. Então x tem que ser menor que menos 1. A questão pede o quê? U igual a n, certo? Números naturais. Menos 1 é um número natural? Não, é um número inteiro. Então, conjunto de solução é uma bola cortada, ou o conjunto de solução é entre chaves sem nada dentro. Que é considerado conjunto vazio. Ok? Tudo bem, copia aí para a gente continuar. 0 é nulo. Né? Então, praticamente, se puder uma resposta, dependendo do que é. Porém, se a resposta fosse 0 aí, 0 faz parte do conjunto dos números naturais, né? Porque o conjunto dos números naturais é a partir de 0. 0, 1, 2, 3, 4. Então, se der essa resposta comum, x tem que ser menor ou igual a 0. Então, 0 seria a solução. Tá? Só que está a expressão menor. Então, ele não é. Que horas tem o WhatsApp? Oi? Não entendi. Peraí, gente, rapidinho, eu quero ler aqui. Como é que é? Conjunto de solução. Não pode usar o quê? O que tem? Com o conjunto vazio, o que tem? Não posso usar a solução? Não, então, já está perguntando. Ó, verifique se aí na equação apresenta o conjunto de solução
vazio. Então, o conjunto de solução é vazio, porque x tem que ser menor que menos 1. Então, x menor que menos 1 são números inteiros, negativos, menos 2, menos 3, menos 4. Só que ele quer a resposta em n, mas não deu em n, deu em inteiro. Então, S é igual a vazio. É o que ele está pedindo aqui, ó. Solução, conjunto vazio. Tá? Não. Com parentes, com chaves, com a bola dentro. Não existe. Entendeu? Gente, o que o Levi quer dizer é isso aqui, ó. Tá? Não existe isso, ó. Ou é assim, ou é assim. Ok? Ok, Lucas? Ok? Vou te botar pra fora. Você está copiando aqui? Ah, tá. Então, você está desculpado por isso. Me perdoe pela minha... né? E você... Sabe por que está mexendo no celular? Uma parada? Não. 5, vamos lá. 5. O cientista desenvolveu um estudo sobre a temperatura, usando duas máquinas semelhantes a refrigeradores. Ele chamou a máquina de A e de B. Durante alguns testes, observou-se que a temperatura X na máquina A, em graus Celsius, é sempre maior, ou seja, A é sempre maior que a temperatura B. Ok. Sendo que B, a temperatura é sempre o triplo de A. Então, B é igual a 3 vezes o valor de A. Menos 8 graus Celsius. Menos 8 graus Celsius. Então, para emitir um relatório que detalhe melhor os possíveis valores que foram observados nas condições anteriores, ele escreveu uma equação que traduz a situação. Resolva a forma correta sempre, né? Então, veja só. Reformulando a pergunta, ele chamou as máquinas de A e B durante alguns testes. Observou que a temperatura X de A. Ok? Então, X de A. Então, o A considerado como uma temperatura X. Certo? Então, como A é igual a X, aqui não é 3 vezes A, então B é igual a 3 vezes X menos 8 graus. Deu para entender? Aonde está o A substituir o valor por X. Né? Só que ele fala que A é maior que B. Mas quem é A? Então X tem que ser maior que 3 vezes X menos 8 graus Celsius. Então, resolvendo, X, o 3 está positivo, vem para o outro lado negativo, maior que 8 graus Celsius, né? Tá? Menos 8 graus, obrigado. Então, X menos 3x menos 2x maior que menos 8. Como não pode ser menos na frente de x, multiplica tudo por menos 1. Então, vai ficar 2x menor, troca de igualdade, que 8. Tudo que está multiplicando de um lado, passa para o outro lado, dividindo. Então, x tem que ser menor que 4. Alternativa B de bola. Ok? Então, essa atividade aqui é para casa. Tudo bem? Então, essa é a nossa aula de hoje.